Tcharam! Galera, falamos aí então, né? A gente sabemos aí que os compostos inorgânicos sofrem condutividade elétrica quando dissolvidos em meio aquoso. Então vamos fazer agora uma explicação mais minuciada de como acontece essa condutividade elétrica. Então olha só, a gente vai pegar duas substâncias aqui. A soda cáustica, que é composta de NaOH, e o ácido clorídrico, que é composto de HCl. Então, a gente vai ver qual é o comportamento quando essas duas substâncias estão sendo dissolvidas e puxar uma teoria em cima desse comportamento aí. Primeiro, a gente sabe lá que a gente estudou, aqui é um composto molecular e aqui é um composto iônico. Então, é formado por cátions e ânions e é formado por moléculas. Então, se a gente for observar, o HCl ele vai ficar no estado gasoso. Então, deixa eu colocar aqui, ó, um potezinho aqui, né? Nesse potezinho aqui que eu vou colocar é um potezinho para poder colocar as moléculas de HCl e elas se encontram no estado gasoso, ok? Então vai estar aí, ó, Cl, 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 ok? E o H. H, H, H. Já ali nós temos o cátion e o ânion. E cátion e ânion, eles são iônicos, são sólidos. Então eles vão ter o cátion e vão ter o ânion. Eles vão ter o cátion e vão ter o ânion. Então cátion e ânion, né? Sofrem atração eletrostática aí entre e formando a nossa rede cristalina, o nosso cristal. Então, já temos duas distinções aí. Geralmente os ácidos são moleculares e as bases são iônicas. Então tá aí. Vamos colocar essa molécula ali de banda, porque ela está muito organizadinha, né? Organizadinha pressupõe estado o quê? Sólido. Pronto, tá lá. Uma desorganização aí. Certo? Né? Para deixar bem desorganizado mesmo, vou colocar esse treco assim, ó, para baixo. Pronto. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos jogar, né, esse negócio na água para ver como é que acontece a dissolução no meio aquoso. Então, vai jogar a soda cáustica na água e vai jogar o gás aqui na água. Então, soda cáustica é um sólido e ácido clorídrico tá na forma aí gasosa, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos ter que ter um pote aqui, né? Um pote aqui com água. Quando a gente jogar na água, a água vai tentar fazer a dissolução tanto do NaOH quanto a dissolução do HCl. Então estamos aí colocando para você uma análise rápida, né, para ver como é que vai ser como é que vai acontecer o comportamento aí nos dois. Tanto no NaOH como no HCl. Só que concorda comigo que aqui é só um sólido, então é mais fácil jogar e ele ficar aqui dentro. Esse daqui eu vou precisar colocar o tubo aqui dentro, né? Para poder jogar o gásinho aqui dentro. Então, vai ficar bem bonitinho. Vou colocar o tubinho entrando aí, ó. Pronto. Vamos lá. O tubinho aí entrando na água. E a gente abre esse tubo lá, né? Lá dentro. Pronto. Tá aí a água. Pronto. O que vai acontecer? Vamos analisar primeiro o
a soda cáustica, o hidróxido de sódio. Vai estar aqui dentro, ó. Vai ter aqui o O-, OH-, OH-, e vai ter aqui o Na+, Na+, Na+. O que é a primeira coisa que vai acontecer? As moléculas de água vão vir aqui aproximar tanto dos cátions, como também elas vão se aproximar dos ânions. E aí vai começar a dissolver o cristal. Então aqui vai começar a dissolver o cristal. Quando começar a dissolver o cristal, eu vou começar a arrancar os cátions e ânions da estrutura. E quando eu arranco esses cátions e ânions da estrutura, eu acabo fazendo um processo que nós chamamos de solvatação. Ou seja, eu vou manter esses cátions e ânions dentro da água através de uma interação chamada íon dipolo, que é uma interação muito forte. Então, aqui eu vou ter os cátions, né, sendo segurados aí pelas moléculas de água. Vou tentar desenhar aqui, ó. E os ânions também, ok? Os ânions também. Só que os ânions vão estar segurando pela parte positiva da água. E os demais também vão estar. Vai continuar aí o processo de dissolução da rede. Então, aqui já foi. Aqui vão estar os cátions. Aqui vão estar os ânions. E o processo ainda de dissolução da rede continua. A rede ainda está sendo aqui, ó. Está sendo dissolvida aqui. Ok? Então tá. Então, vai dissolver a rede e vai formar pra gente aqui os íons solvatados. Então, isso aqui se chama solvatação. Beleza, foi o que aconteceu. Primeiro começa a dissolver a rede cristalina, vai começar a desmontar a rede e depois vai manter os íons solvatados. E esses íons livres é que possibilitam a condução de corrente elétrica. Agora, como é que a gente vai ver aqui com relação aos gases, né? Aos gases aí do HCl. Então, tá lá, ó, tá os gases saindo ali. Vou colocar os gases saindo ali, ó. Tá os gases indo ali para a boca do tubo. Ok? Saindo pelo tubo ali. Tá os gases saindo ali, ó. Primeira coisa que vai acontecer, exatamente o que aconteceu do outro lado. A água vai vir para pegar esse carinha. Vai tentar começar a dissolver esse carinha aí. Certo? Vai tentar começar a dissolver esse carinha aí. Só que acontece, então aqui está o quê? Dissolvendo a molécula. Então vamos puxar aqui igual a gente puxou ali do outro lado, ó. Aqui vai estar o quê? Dissolvendo a molécula. Só que essa molécula acaba se tornando, né, seria a solvatação dali. Só que vai ocorrer isto aqui, ó. Acaba que durante o processo,
eu tenho que esse cara separa em menos e esse cara separa em mais. Então, aqui eu vou ter a molécula de água solvatando um ânion e as moléculas de água solvatando um cátion. E os outros vão estar aqui dentro, mas vão começar também a se separar. Ok? Então, vou colocar aqui o tubinho só para representar a brincadeira dos gases que estão entrando lá dentro. Já saiu da frente, peraí. Então, o que acontece aqui? As moléculas acabam sofrendo uma ruptura. Então, eu não posso dizer que aqui está dissolvendo a molécula. Aqui eu vou dizer que ele está o quê? Quebrando a molécula. Então, a água vai estar quebrando a molécula ali, no caso do ácido clorídrico, para depois a gente dizer que chegou no mesmo processo, que foi o processo de solvatação. Então, os dois vão apresentar íons livres. Só que aqui os íons foram dissociados. Aqui os íons foram dissociados. Então aqui ocorreu uma dissociação, a ação de dissolver os íons. E aqui ocorreu uma ionização, a ação de gerar íons. Nos dois casos, eu formei íons livres, eu formei uma solução eletrolítica. Só que aqui eu formei uma solução eletrolítica por dissociação e aqui eu formei uma solução eletrolítica por ionização. Então, ionização ocorre quebrando as moléculas e gerando íon, e a dissociação ocorre você separando íons. Então tá a pequena diferença entre dois compostos inorgânicos. Um composto sofre ionização, ou seja, a ação de gerar íons, e o outro composto sofre dissociação, que é a ação de separar íons. No final, eu vou ter o que nós chamamos de uma solução eletrolítica, né? No final tem aqui, tanto de um lado como de um outro, eu tenho uma solução eletrolítica. Na prova de vocês, o que significa solução eletrolítica? Solução eletrolítica são soluções as soluções que apresentam íons livres. Só que esses íons livres podem aparecer por dissociação, que é a ação de separar íons, ou por ionização, que é a ação de gerar íons. Mas solução eletrolítica são soluções com íons livres. Então, três conceitos já apareceu aí, né, nessa nossa explicação. Quais os três conceitos que apareceu? Apareceu o conceito de dissociação, quando você separa íons. Apareceu o conceito de ionização, quando você gera íons. E agora está aparecendo o conceito de solução eletrolítica, quando você tem íons livres, né? Que vai ser a condutividade de corrente elétrica. Então a gente consegue explicar os dois passos aí. Só que aí foi a grande jogadinha de Arrhenius. O que ele fez? Ele separou, como a gente já tem que essas soluções aqui conduzem pouca eletricidade, essas conduzem muita eletricidade. Aqui conduz muito porque eu tenho um cátion que é pequenininho e movimenta rápido. E aqui os ânions são maiores, então movimentam mais lentos.
Essa aqui tem sabor, é lisa e tem sabor adstringente. Essa daqui é uma solução aquosa tecnicamente normal e tem sabor azedo. Então, quem pegou esse conjuntinho para poder organizar essas ideias foi Arrhenius. Então, o que a gente vamos colocar aqui, ó? Teoria de Arrhenius, que trabalhou aí com a dissociação, o processo de dissolução. A dissolução iônica e a dissolução molecular. A dissolução molecular, se gerar íons e condutividade elétrica, gera o que Arrhenius define como quem? Aí para o lado de cá, ele define como ácido. E para o lado de cá, ele define como base. Então, vamos colocar aqui, ó. Ácidos. E pro lado de cá, a gente coloca como o quê? Base. O que seria um ácido? Substância que libera como único cátion H+. Então, origina H+. Então, ácido origina como único cátion íons hidrônio. Quem são os íons hidrônios? São os H+. Quem seria a base? Seria origina como único ânion e hidroxila. OH-. Ok? Então tá aí o que seria a teoria de ácido e base. Base. Origina como único ânion, hidroxila. Ácido. Origina como único cátion. Origina como único cátion H+. Aí que gera algumas confusões quando a gente vai fazer as provas. O que é o ácido? Libera H+. O que é a base? Libera OH-. Eu posso dizer que dissocia H+? Cara, se for de uma ideia geral, pode, mas a ideia específica sofre ionização. Então aí a gente tem a teoria de ácido e base. A definição de ácido e base na raiz, propriamente dita. Então são substâncias que originam como único cátion íons OH-. Então posso até colocar aqui, ó. Substâncias que originam como único cátion o íon OH-. Substâncias que originam como único ânion, hidroxila. Então, desculpa, falei ao contrário, né? Substâncias que originam como único cátion o íon hidrônio, H+. Substâncias que originam como único ânion, hidroxila, o OH-. Então tá aí. Essa aqui é a teoria de ácido-base de Arrhenius e ela veio da dissolução das substâncias, ok? Então é um sistemático aí que vale a pena tentar entender. Então, as soluções eletrolíticas podem ser classificadas como ácidos ou podem ser classificadas como base, ok? Podem ser definidas como ácido ou como base segundo a teoria de Arrhenius aí para vocês.